Com frequência, as pessoas questionam se de fato o reformador alemão Martinho Lutero era ou não um antissemita, tinha um preconceito para com judeus, um preconceito racial ou mesmo um preconceito religioso. E nesse vídeo eu quero esclarecer esse assunto à luz de uma perspectiva histórica concisa, à luz de uma observação da própria fonte do texto de Lutero sobre o assunto. Então vamos dialogar aqui, pensar historicamente de forma bem acurada, para nós não estarmos cometendo anacronismos ou mesmo perpetuando equívocos históricos que o pessoal tanto faz a partir do senso comum. O primeiro ponto de partida para nós entendermos essa questão é fazermos uma distinção entre o que chamamos de antissemitismo racial e antissemitismo religioso. O que acontece é que durante a Idade Média e mesmo na Antiguidade, o cristianismo foi se desenvolvendo e a partir de toda aquela memória de que os judeus crucificaram a Cristo e de que os judeus foram culpados, de levar o Salvador da fé cristã para a condenação romana, construiu-se então uma espécie de antissemitismo, é o que se chama de antissemitismo religioso. E o cristianismo medieval culpou os judeus de uma série de catástrofes, de uma série de epidemias e de uma série de outros desastres sociais e mesmo econômicos, de modo que os judeus eram uma espécie de bode expiatório, pois eles eram aqueles que estavam sendo receptores da ira divina, uma vez que tinham crucificado o Messias, uma vez que tinham levado a condenação para o próprio Filho de Deus. Já o antissemitismo racial é algo bem peculiar ao século XIX, ao século XX. Vai ser a junção de várias teorias científicas, vai ser a junção do darwinismo social, da ideologia nazista, vai ser uma conjuntura muito mais atrelada à Idade Moderna. O antissemitismo racial vai olhar para os judeus e considerá-los a escória da humanidade a partir da sua constituição racial. Não tem uma conotação necessariamente religiosa. Então, fazendo essa distinção, a gente deve olhar para Lutero como um homem do seu tempo e como um filho da Idade Média tardia, que era, obviamente, alguém que compactuava ou que estava inserido nessas ideias de que os judeus eram culpados e carregavam o juízo divino, carregavam a ira divina. Portanto, desse ponto de vista, sim, Lutero era um antissemita religioso. E por mais que, por algum tempo, como notam alguns pesquisadores de Lutero, ele tenha tido uma postura até meio que positiva para com os judeus, querendo convertê-los ao cristianismo, mas a verdade é que o que perdurou no pensamento de Lutero se constituiu-se naquilo que ele escreveu no livro intitulado Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Nesse texto fica bem explícito como Lutero estava dentro ainda daquela mentalidade de antissemitismo religioso ali da Idade Média. E eu vou ler um trechinho do texto de Lutero que vai deixar isso ainda mais explicitado para nós. Acompanhe comigo. Primeiro, queimem suas sinagogas e escolas. Segundo, aconselho que suas casas também sejam derrubadas e destruídas. Terceiro, aconselho que todos os seus livros de oração e escritos talmúdicos, nos quais tanta idolatria, mentiras, maldições e blasfêmias são ensinadas, sejam tomados deles. Quarto, aconselho que seus rabinos sejam proibidos de ensinar, sob pena de perda da própria vida e da vida dos membros. Quinto, aconselho que sejam completamente abolidos os salvos-condutos nas estradas para os judeus, pois eles não têm nada a fazer nas regiões interiores do país, já que não são senhores, oficiais, comerciantes ou algo parecido. Que eles fiquem em casa. Sexto, aconselho que se lhes proíba a usura e que todo o dinheiro e tesouro de prata e ouro sejam tomados deles e colocados em segurança. Sétimo, recomendo colocar um malho, um machado, uma enxada, uma pá, uma roca ou um fuso nas mãos de judeus e judias, jovens e fortes, e que se permita que eles obtenham seu pão com o suor do seu rosto.
Então é bem evidente que Lutero estava dentro daquela mentalidade de antissemitismo religioso no final da Idade Média. Isso é inegável, isso é inquestionável. Os sociólogos, os historiadores, os antropólogos que estudam a vida de Lutero reconhecem que essa é uma das maiores manchas do legado da vida do reformador, da vida do alemão. Agora, o que é preciso observar, dentro de um ponto de vista histórico bem conciso, é que é anacrônico e é desleal chamar Lutero de antissemita racial, porque foi isso que Hitler fez lá no período da Alemanha nazista. Ele usou a figura do reformador alemão para dizer que Lutero foi um precursor do trabalho, da luta nazista. Lutero foi um precursor e Hitler agora se colocava como alguém que estava completando a sua obra. A algeriza e o ódio de Lutero para com os judeus já era um sinal de luta da raça pura ariana contra os judeus. Então, Hitler usa a figura do reformador Martinho Lutero, e isso foi uma apropriação muito perspicaz de Hitler, porque a Alemanha era um país ali, por volta de 1920, 1930, majoritariamente cristão, muitos protestantes e também muitos católicos, mas mais protestantes, obviamente. Então Hitler usar a figura de Lutero como sendo alguém que estava junto da causa nazista foi muito perspicaz, mas o fato é que, mesmo que a posição de Lutero seja forte, seja contundente, mesmo que a sua oposição e que a sua conceituação sobre os judeus seja de fato configurada como antissemita, o que Hitler fez é um uso inapropriado, é um uso sagaz, é um uso ideológico da figura de Lutero, porque Lutero não pode ser culpado de um antissemitismo racial. Ele era sim, ele estava dentro sim de uma mentalidade de um antissemitismo religioso. Então, dessa forma, sim, Lutero, ele era, infelizmente, um antissemita, mas ele não era um antissemita racial como queriam propagar, ou melhor, como propagaram os nazistas dentro ali de toda aquela mídia e daquela propaganda ideológica do partido. E se você gosta de história e aprendeu nesse vídeo e quer aprender mais sobre história antiga, história moderna, história contemporânea, história medieval, nós estamos aqui comprometidos em ensinar para vocês assim, de forma livre, descontraída, tranquila, para que nós possamos dialogar, aprender e crescer no conhecimento histórico. Então eu peço que você ajude o canal, deixe o seu comentário, a sua impressão sobre o que foi discorrido aqui, deixe o like, porque engaja demais o canal, se puder compartilhe com um amigo que gosta de história e, sobretudo, se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos, para não perder o nosso próximo conteúdo.